paz do Senhor, igreja, amém? Vou convidar a igreja para se colocar em pé, você que está presente conosco aqui no templo. E quero cumprimentar as pessoas que estão conosco também pela internet, e pedir as bênçãos de Deus sobre todos que estão nos acompanhando pelo Facebook, né? E que Deus possa abençoar nessa noite. E eu oro para que nosso coração e a nossa maior motivação nessa noite é o Senhor. Eu sei que hoje nós passamos o dia todo, nossa cidade, o Brasil todo, é um dia de eleição, um dia da proclamação da República, um dia de celebrar o Brasil. Independente de qualquer resultado, se você teve lá a pessoa que você estava torcendo ganhou, se não deu sorte, ore por ela, ore para quem está vencendo, ore para aqueles que possam assumir esse governo em todo o Brasil, que haja sabedoria, que haja graça, porque Deus está em controle de tudo. Então nós não precisamos sofrer por isso. A Bíblia diz que é vontade de Deus, então nós queremos orar para aqueles que estão aí, né, assumindo, onde no Brasil tem o primeiro, só um único turno, né? E aqueles que estão no segundo turno, precisamos ajudar esses municípios a orar também. Então nossa gratidão a Deus, orar pelas pessoas que concorreram todas as eleições, que Deus abençoe e que eles possam realmente ser um instrumento de Deus para nosso país, para a nossa cidade. E aqui como igreja nós temos que orar pelas pessoas, temos que interceder, e esse é o nosso papel, amém? E abençoar, para que a gente tenha um governo que tema a Deus, para que a gente possa ter uma vida feliz, é o que diz a Bíblia. Deus abençoe cada irmão que está aqui, e nós vamos começar orando a Deus. Queríamos abrir o nosso coração, e hoje eu quero pedir a sua intercessão, aqui da igreja, dos irmãos que estão aqui, os irmãos que estão nos assistindo pela internet. E eu quero compartilhar com vocês sobre algo que é necessário, que é urgente, é a coisa mais urgente nesses dias que estamos vivendo. Nós precisamos de restauração, nós precisamos restaurar nossa aliança, nossa fé com Deus, com os irmãos. Nós precisamos orar por restauração. É a minha palavra nesta noite que eu quero compartilhar com você. Você que está nos acompanhando, depois desse louvor, eu quero ler uma passagem bíblica para abençoar você com a palavra de Deus nessa mensagem. Vamos orar, vamos fechar nossos olhos. Eu quero pedir que a igreja, os irmãos que estão conosco, intercedam pelas vidas que vão assistir, que estão nos ouvindo. Às vezes aqui nós estamos ministrando para vocês, mas nós temos alcançado muitas pessoas que não estão em alguma comunidade ou igreja. Temos muitos amigos que estão ouvindo essas mensagens, vocês também estão compartilhando elas, e eu creio que elas vão ser abençoadas com isso. E eu sei que nós vamos atingir talvez mais pessoas fora da igreja através dessa transmissão do que dentro. Que Deus abençoe você que está nos assistindo. Compartilhe essa palavra. Eu quero falar sobre restauração essa noite, mas antes vamos orar, vamos louvar a Deus, porque precisamos da presença do Senhor, precisamos da graça de Deus. Nós também queremos orar pela nossa cidade, pelas cidades brasileiras, por nossa nação, e lembrar de todos os nossos amigos, irmãos que estão passando por um tempo tão delicado nessa exposição do Covid, pessoas que estão internadas, que estão passando por tratamento. Nós vamos orar por essas vidas, e se você tem uma familiar ou alguém, nos ajude em oração. Nós queremos pedir que o Senhor possa trazer bênçãos. Senhor Deus e Pai, eu oro agora por esse culto. Quero agradecer os irmãos que estão aqui conosco na comunidade. Eu quero agradecer essas pessoas que estão pela internet, entrando no culto conosco. Estamos juntos, numa só aqui reunião, celebrando ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer, exaltar teu nome. E o Senhor é a pessoa mais importante da nossa vida. E nada, absolutamente nada pode roubar, tirar a alegria, disposição, compromisso de estarmos na tua presença para adorar o Senhor como o Senhor merece. Pai, receba nosso culto, nossa adoração. Em nome de Jesus eu oro e peço ao Senhor em favor agora, desde já, pelas vidas que estão nos ouvindo, pela igreja, os irmãos que estão entrando neste lugar, que tenham paz, que tenham graça, e que o seu coração, que seu espírito agora volte tão somente para Deus. Nós te damos graça, nós te louvamos, Deus, por esse dia. Foi um dia de paz, e nós queremos que ele termine, ó Deus, com paz. E o Senhor abençoe
todo esse país, toda a nossa cidade, todos esses candidatos, eleitores, que traga paz e que o Senhor possa trazer uma restauração, uma união em nossa nação, através dessas lideranças. Pedimos a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja, Deus abençoe. Nós vamos adorar o Senhor Jesus com o Niltinho, Wesley, Marcelo, ministrando a Deus e nos abençoando com esses louvores. Pai nosso, todo o céu adora-te, cantamos, venha e enche este lugar, posso ouvir o som do céu tocando aqui, o som do céu tocando aqui. Pai nosso, todo o céu adora-te, cantamos, venha e enche este lugar, posso ouvir o som do céu tocando aqui, o som do céu tocando aqui. Espírito vem, quebranta o meu ser. Espírito vem, faz o céu descer. Faz o céu descer. É o nosso amor, Jesus. Ei, Jesus, exaltamos o teu nome, tua glória faz tremer terra e céus. Aviva-nos, queremos o teu reino aqui, queremos o teu reino aqui. Espírito vem, quebranta o meu ser. Espírito vem, faz o céu descer. Espírito vem, quebranta o meu ser. Só o Senhor pode quebrantar os corações. Só o teu toque, Jesus, pode quebrantar os corações. Espírito vem, quebranta o meu ser. Espírito vem, 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 faz o céu descer. Espírito vem, só dependemos de ti, Senhor. Quebranta o meu ser no teu altar, Senhor. Espírito vem,
Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. E aceita com os meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Sim, ele venceu a morte e ele tem poder para salvar. Tu és Jesus, o nosso intercessor, que intercede junto ao Pai por nós. Obrigado, Jesus, autor da salvação. Te louvamos nessa noite, Senhor. Tu és o princípio, Tu és o fim. A palavra de Deus nos fala isso. O Filho de Deus. Estavas desde o princípio
o preço da cruz, teus erros pesavam em teus ombros, me rendo a ti. E o que posso dizer? Salvação caminho, na salvação caminho, teu Espírito vive em mim, declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Posso dizer o que posso fazer, se eu não entregar-te, ó Deus, o meu coração. O que posso dizer? Posso dizer o que posso fazer, se eu não entregar-te, ó Deus, meu coração. Senhor, esse louvor, essa gratidão do nosso coração. Nós celebramos Jesus, vivo, verdadeiro, grato, Deus, por seu cuidado e amor sobre nós. Que o Senhor venha proteger esta casa, essa família e os irmãos que estão aqui conosco nesse templo. Protege, Deus, não deixa praga alguma, não deixa enfermidade alguma, mas que venha uma bênção, uma graça, uma unção, que o Senhor venha trazer sobre cada família, cada lar aqui representado, e as pessoas que estão nos ouvindo, possa sentir tua paz, sua graça e seu cuidado, em nome de Jesus, amém, amém igreja, Deus abençoe, podeis assentar, que bom estarmos com os irmãos. Eu quero ir para a palavra de Deus. Nosso tempo é rápido e nós estamos aprendendo a fazer esses cultos aqui através dessas transmissões, mas também queremos dar muita atenção para a igreja. Talvez a gente vai fazendo algumas adaptações para a gente estar com você. A propósito, nós queremos pedir que os irmãos estejam orando para que essa crise, esse momento de pandemia,
caia por terra, né? A gente está ouvindo notícias de que as coisas estão aí voltando em alguns países. Vamos orar por nossa nação, por nossa cidade. Mas eu quero nesse instante chegar aqui na palavra de Deus. Nós já fizemos uma abertura orando por nosso município, por todas essas eleições que estão acontecendo. Que Deus abençoe, Deus dê vitória ao seu povo, aqueles que forem eleitos, Deus abençoe, e que Deus também possa trazer de uma certa forma uma paz àqueles que estão aí pleiteando e não estão conseguindo, né? Que não tenha nenhum problema social. Nós temos e vivemos numa democracia. Queremos orar para que essa paz possa estar realmente acontecendo em todas as cidades brasileiras. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, né? Nós estamos falando de democracia, mas nós vamos para um livro de reis, um livro que tem aqui um processo de monarquia. Tinha um rei que reinava. Mas 1 Reis capítulo 18. Quero compartilhar com vocês hoje. Às vezes nós estamos orando, né? E você não precisa subir no monte, você não precisa ir lá no deserto, você não precisa ficar 40 dias de jejum para Deus falar com você. É muito simples. Você abre seu coração e você se renda a Deus, seja humilde, e o Senhor vem, e o Senhor fala, e o Senhor mostra, e você recebe. Muito simples, muito simples. Você não precisa. Às vezes nós queremos olhar para as pessoas, eu preciso ser como aquela pessoa para fazer isso. Nós temos muitos exemplos na Bíblia de homens que não mereciam ouvir Jesus, não mereciam entrar nem no paraíso, mas porque se inclinaram de uma maneira tão verdadeira, tão legítima, que o Senhor disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. E Deus não falou isso daí para um homem perfeito, um homem completo. Deus falou para um homem muito mau. E eu sei que ninguém aqui nesse lugar, nem alguém que está me ouvindo nessa transmissão, é alguém parecido com aquele ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz. E se houve chance, oportunidade para ele, então pode ter para qualquer pessoa. Talvez você olhe, mas e o outro? Pois é, a diferença não é o tamanho do seu pecado, a diferença é a profundeza do seu arrependimento. Não importa, você pode ter um pecadinho pequenininho, mas se você não tem um arrependimento profundo, genuíno, verdadeiro, não vai funcionar nada. Mas quando você tem um arrependimento profundo, genuíno, verdadeiro, não importa, porque o Senhor perdoa todos os pecados. E falo sobre isso porque eu quero falar de restauração. Restaurar não é você fazer novamente. Restaurar é você pegar algo quebrado, algo estragado, algo que foi detonado, e fazer recuperar e pôr de volta. Deus é um Deus que restaura. Deus é um Deus que restaura. Eu vejo tão necessário essa palavra restauração. E eu, na minha oração, falo: Deus, que nós vamos compartilhar? Eu tinha uma palavra aqui um pouquinho mais animada, mas Deus falou: eu quero que você fale sobre isso. Eu senti no meu espírito, eu quero que talvez eu continue falando isso próxima semana. Quero falar sobre restauração porque tem muitas casas divididas, muitas famílias divididas. Eu quero falar sobre restauração porque tem muitas pessoas divididas. Isso é uma escolha, uma decisão. É uma decisão. O inimigo espalha, você permite ser espalhado, como trabalha para estar unido. Eu quero falar sobre restauração porque restauração é algo que nós precisamos ter depois desse período que está aí, pandemia. Nós precisamos restaurar nossos relacionamentos, nossas amizades. As pessoas estão ficando doentes, estão sofrendo, né? Quase que há uma coletividade, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, por conta desse distanciamento, por conta do medo, né? E nós éramos assim tão, né, carismático, abraçava e chegava e cumprimentava. Hoje o máximo que você pode dar é, né, um soquinho ali e tal, tão frio, tão, né, não sei porque é soco ainda, pior. Mas eu quero pedir que Deus possa restaurar nosso coração, nosso relacionamento, nosso perdão, nossas tolerâncias, né? Tão comprometida nesses dias. Então, restauração.
que era esse tema nessa noite. Eu tenho que ser breve, eu não vou conseguir cobrir tudo, mas eu quero trazer umas verdades aqui para a igreja. É uma palavra para a igreja. Quando eu falo de restauração, eu não estou falando de um apelo para um novo convertido. Eu estou falando de alguém que é, de alguém que faz parte. Eu estou falando da igreja. E eu quero me remeter ao livro de 1 Reis, do capítulo 18, o versículo 30 a 39. Eu quero ler esses versículos com vocês. É muito importante. É uma passagem que nós conhecemos muito. É uma passagem lá no livro de Reis que fala sobre um homem chamado Elias. Todo mundo conhece essa passagem de Elias, né? Elias para a gente é uma figura muito especial, um dos profetas que se movia muito no poder de Deus, né? E quando a gente fala de Elias, a gente está falando algo que Deus quer fazer, quer agir, quer mostrar na nossa vida, né? Elias fala de poder de Deus, e ele vivia numa época de muita imoralidade, de muita inversão de valores, e esse governo aqui era governado por um homem chamado Acabe e uma mulher chamada Jezabel, e era uma marca de um governo que era um estilo de manipulação, mentira, e Deus falou assim: precisa restaurar isso, precisa restaurar. E eu não estou falando de políticos, estou falando de vidas, estou falando da igreja, estou falando de nosso coração. Talvez nós estamos deixando entrar muita coisa, manipular, mentir, enganar nosso coração. Às vezes a igreja está seguindo Jesus de uma maneira tão fria, tão indiferente, tão distante, que nós não temos muita... Se tirássemos uma foto de Jesus, nem iríamos aparecer. A gente está tão longe de Jesus que quando tira uma foto dele, você não aparece, está fora do quadro. Eu entendo isso, que nós estamos vivendo uma época que a igreja está tão fora do quadro que cobre, que retrata Jesus, que se tira uma foto de Jesus, parece ele sozinho. Nós precisamos restaurar essa presença. E tem algo que rouba, e esse sistema aqui de Jezabel tinha roubado do coração do povo a vontade de servir a Deus. Então Deus levanta um homem chamado Elias, e a palavra Elias significa Deus, o Senhor é Deus, e o Senhor ali, o nome de Deus é Yahvé, é Deus, e o nome de Deus significa força que conduz ou governa. O nome de Deus é a força que governa, que conduz, que dirige, que pastoreia. Esse é o Deus. Deus não é um Deus que não governa. Se nós queremos estar debaixo do governo de Deus, deixe Deus governar a sua vida. Porque se Deus não governar a sua vida, fique tranquilo, é Jezabel que vai governar. Alguém fala assim: não, ninguém governa a minha vida. Não é verdade. Ou você está debaixo de Deus, ou você está debaixo de demônios. Não existe meio termo. E nós somos chamados aqui como um povo de Deus para uma restauração. E o texto fala muito claro sobre isso. Eu vou tentar ler alguns capítulos com vocês, que é importante. No versículo 30 primeiro, que diz assim: então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. Cheguem. E todo o povo obedeceu e se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Elias é um sacerdote, ele era o líder. Deus sempre traz um líder na igreja. Deus sempre levanta um sacerdote, um profeta. A palavra profeta não é aquele simplesmente que fala do futuro, mas o profeta é aquele que fala de Deus para você. Então nós, como pastores, estamos aqui nessa posição de Elias. Nós estamos falando palavra de Deus para você. Você quer saber de Deus? Então você tem que estar na palavra, você tem que estar na igreja, você tem que estar nos ouvindo e não nos resistindo. Você tem que ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que ele tomou 12 pedras, e o segundo número do filho de Jacó, qual viera a palavra do Senhor dizendo: tomou 12 pedras. No versículo 32, com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego e em redor do altar tão grande como semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços,
pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaro e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda mais: fazei a segunda vez, e fizeram. E disse ainda mais: faça a terceira vez, e encheu de água 3 vezes o altar. E de maneira que a água corria ao redor do altar, e se encheu também a água, o rego, e a água correu. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Isso é muito importante entender. Quando nós liberamos a palavra de Deus, nós temos que ser servos de Deus, porque a palavra acontece. E respondeu o Senhor: responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e a pedra, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Amém? E o povo, vendo todo aquilo, caiu de rosto em terra, se arrependeu, se humilhou, ficou de joelho, e disseram: o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Sabe o que significa só o Senhor é Deus? Elias. Eles começaram a falar: Elias, que nosso nome, que nossa vida seja uma expressão de uma declaração que o Senhor é Deus. Mas para isso precisa de uma restauração. Nós gostamos muito dessa passagem e trazemos essa passagem como um sinal de avivamento, de mover de Deus, porque Elias faz um altar. Depois que os adoradores de Baal, que era conduzido por Jezabel e Acabe, fizeram o altar, não aconteceu nada. E ele diz: quem responder com fogo é Deus vivo e verdadeiro. E ele levantou um altar e orou, e Deus desceu fogo do céu e queimou o holocausto que ele tinha colocado. E ele colocou o holocausto e encheu de água. Para alguém pensar que estava quente, meio-dia, pegou foguinho aí. Não, ele molhou. E naquela época tinha uma seca. Ele pegou a água que sobrou e colocou ali. Eu não quero entrar nesse momento de seca, não é esse meu papel, não é o que eu quero trazer para você. A palavra restauração está dentro desse texto. Algumas coisas que eu preciso dizer para a igreja e para você. A crise, nós estamos entendendo que existe uma crise de sociedade atual. E o que é essa crise que acontecia no tempo de Jezabel e Acabe, que afastou o povo de Deus? A crise é querer ter êxito, querer ter vitória, querer alcançar coisas com seus próprios recursos, sem Deus. E nós estamos vivendo uma crise. Se nós somos cristãos, tudo que nós queremos em nossa vida tem que ter Deus. Nós vamos: eu quero ter um estudo, então eu vou orar, Deus tem que estar nisso. Eu quero ter um trabalho, então eu vou orar, Deus tem que estar nisso. Se não está nisso, você vai ter problema. Deus tem que estar. Não podemos entrar nesse problema de crise de sociedade, de lutar, ficar sofrendo, trabalho, emprego, um monte de coisa, e sofrer, e estressar, porque você está fazendo sozinho. E Jesus disse: sem mim, nada poder fazer. Então nessa passagem o profeta Elias, que diz: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, o nome dele era Senhor é Deus. Quando ele andava, todo mundo falava: o Senhor é Deus. No entanto, quando ele entrava lá no reino de Acabe, eles não gostavam dele. Já veio o perturbador, porque lá eles falavam que Baal era Deus. Quando entrava Elias, já tinha conflito, já tinha contenda, porque a presença dele contrariava o sistema atual. Nós precisamos deixar claro isso, que o Senhor é Deus. Elias representava Deus. Nós não somos só uma pessoa, nós somos sacerdotes. Todos nós aqui somos sacerdotes, ainda mais o pastor, mas eu. E o sacerdote é aquele que está diante de Deus, intercede pelo povo, que alimenta, que faz com essa graça. Então é preciso, como Elias, coragem para restaurar a comunhão perdida. É preciso coragem. A maioria das vezes, quando não dá certo, quebrou, a gente joga. A gente não deu certo, se divorcia. Não deu certo, briga. Não deu certo, dá PT.
joga fora, né? PT é perda total, né? No seguro, uma linguagem de seguro. Então nós queremos jogar fora, queremos descartar, queremos divorciar, queremos brigar, mas não lutamos por uma restauração, porque para restaurar tem que ter coragem, tem que ter vontade e tem que ter Deus. Então quando o rei falava, encontrava o profeta Elias, quando ele entrava na cidade, versículo 17 diz, quando viu o profeta Acabe disse, então você que está aqui, você é o maior criador de problemas, Israel. O profeta sempre é tido como o criador de problema, porque ele quer falar a verdade. Sem verdade não tem restauração. Não há restauração quando a gente não fala a verdade, quando a gente mente. É muito mais fácil você sentar, conversar, discutir, se arrepender. É mais fácil. Mas a gente prefere o mais difícil: brigar, se afastar, se machucar. E nós temos uma escolha de restauração. Deus quer restaurar. Elias tinha uma unção especial para a restauração. Elias não é só um tipo de um homem. Elias é uma pessoa investida do poder de Deus. E ele diz, chegai-vos a mim. Irmãos, você precisamos entender algo. Chegai-vos a mim. Não existe restauração sozinha. Toda hora a gente recebe alguns irmãos mandando pergunta, WhatsApp, ligando para a gente. E eu falo, irmãos, restauração não se faz sozinho. Restauração tem que ser juntos. Restauração no casamento tem que estar junto. Restauração na sua vida tem que estar na igreja. Não existe restauração à distância. E restauração é você vir, chegar ao profeta, chegar àquele que só o Senhor é Deus, se aproximar. Então Elias disse ao povo, chegai-vos a mim, e todo o povo obedeceu. A igreja precisa chegar ao pastor, chegar à igreja, você precisa se reunir. E Elias restaurou o altar. Do que ele está falando? Ele está falando de um altar que tinha sido quebrado. Antes dele oferecer algo para Deus naquele altar, os profetas de Baal tinham oferecido a Baal uma oferta, um sacrifício naquele lugar. Aquele altar tinha sido contaminado, aquele altar tinha sido estragado, e eles quebraram, derrubaram, porque eles ficaram desesperados, fizeram tudo e nada aconteceu. Então ele fala, antes de termos avivamento, irmão, nós estamos orando, queremos orar por um avivamento, queremos orar por um despertar de Deus, queremos orar para que haja milagres, pessoas quando pisaram na porta já sejam cheios do Espírito Santo. Mas antes disso, o povo tem que estar mais perto de Deus, o povo tem que estar mais perto um do outro, as pessoas precisam ser restauradas, o altar precisa ser restaurado. Sabe o que é altar? Altar é lugar de adoração. A igreja é o lugar de adoração. E o altar era feito de pedras. E lá em 1 Pedro 2:5, a Bíblia diz que nós somos pedras vivas no altar de Deus. Cada pessoa aqui é uma pedra que precisa se encaixar. O altar era feito de pedra e ela era encaixada, de forma que aquela pedra pontiaguda entrava naquela pedra que tinha um sulco, que tinha uma cavidade. Aquela que era fechadinha de lado, ficava no canto e ajudava a outra pedra que era lisa a encaixar na lateral. Cada pedra encaixava uma na outra. O altar é a unidade, é a concentração, é a reunião das pessoas que amam a Deus. Que amam a Deus. Talvez você está chateado, mas eu sou a pedra que fica lá embaixo, vou aguentar o peso de todo mundo. Mas se Deus colocou você lá, porque você aguenta. O que você não pode é se dar o luxo de dizer, eu não vou fazer parte do altar. Vai ficar um buraco ali, vai ficar um espaço. E não esqueça, que é sua escolha, você que decidiu, não está ali. E você sabe o que acontece com quem não está ali? Essa é uma segunda parte da mensagem. Mas o importante que eu quero trazer aqui, que eles escutaram o Senhor, escutaram o profeta Elias, eles escutaram o homem de Deus, eles se reuniram. E eu faço aqui um apelo para a igreja, faço um apelo para as pessoas que estão nos ouvindo, que vocês voltem para o Senhor. Volte de verdade. Volte de verdade. Nós estamos com o nosso culto muito reduzido, não dá para a gente, trazer muita gente. Mas nós podemos abrir 2 cultos, 3 cultos se você quiser. Você pode vir antes para orar, para buscar Deus. Você pode orar na sua casa.
Você pode ouvir à tarde, você pode se mexer, começar a dar seu testemunho. Em vez de nós postarmos coisas dos outros, nós podemos colocar as coisas da nossa vida para impactar pessoas. Então Elias tinha uma unção de restauração. Ele chama o povo para si, né? Ele chama, porque sem comunhão, irmãos, não há restauração. Sem comunhão não tem restauração. Ninguém vai ser restaurado sozinho na sua casa. Deus vai mandar o Espírito Santo só para você, vai ficar aleluiado só você que vai ficar bom. Não, esse tipo de conforto, essa comodidade não faz parte da igreja. Jesus não fala isso. A palavra igreja significa chamados para sair, para se movimentar, para estar juntos, comunhão. Sem comunhão não existe restauração. Nós precisamos, juntamente com a nossa família, se tem um problema no casal, não adianta o homem vir buscar restauração sozinha, não adianta a mulher buscar restauração sozinha, ela tem que restaurar na casa, sendo luz, dando testemunho, pedindo perdão, reconciliando, amando. Nós precisamos entender que restauração é cuidar, zelar, limpar e tratar aquilo que estava realmente quebrado. E nós precisamos voltar para Deus. Elias tomou 12 pedras, número de governo, número de 12 tribos de Israel. 12 é número de autoridade. Quando Deus restaura a sua igreja, a igreja precisa ter autoridade. Autoridade para adoração. Não é só o pastor, não é só a equipe de louvor. Os irmãos tocam, a gente palavra, mas vocês que fazem com o canto sobe ao céu, né? É a igreja que canta, que louva, né? E que adora o Senhor. E nós podemos fazer isso na nossa casa. E eu creio que se nós tivéssemos aprendido a adorar a Deus em casa, o louvor da igreja seria maior. Porque a gente traz na igreja aquilo que está cheio na nossa casa. A gente fala assim, eu vou receber só na igreja. Não, você tem que vir com o seu coração. Ele tomou 12 pedras para construir. Ele não construiu com 13, 15, 16, né? Não vou falar número 30, 40, 50 pedras. Pegou 12. Porque 12 para Deus é autoridade. Ele sabia o número, os valores, a ordem e o mandato de Deus. O que eu quero dizer é que Elias não fez de qualquer forma. Elias não fez de qualquer jeito. Ele consultou Deus. Deus, qual é o número de pedras? Nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito para Deus. As pedras representam o povo. Ele não pega qualquer, ele pega aqueles 12, aqueles que representam a autoridade, aqueles que têm autoridade diante de Deus. Quem são as pessoas que têm autoridade? As pessoas que vencem o pecado. Ele pega essas pessoas como modelo, porque através dessas 12 é que Deus é adorado. Deus é adorado quando você vence, quando você adora, quando você está junto. As 12 pedras representam também, amados, trabalho. Pedra representa trabalho. Trabalho. Na igreja a gente não vem só para receber, a gente tem que orar, tem que ler a Bíblia. A vida cristã sem oração, sem Bíblia e um jejum de vez em quando, não é vida cristã. É Hopi Hari. Na minha época era Praise Center. Nós, vida cristã, tem que orar. E eu sei que não é fácil orar. É mais fácil ficar no Face, é mais fácil ficar na televisão. Você quer uma vida restaurada? Você quer ser um casamento restaurado? Invista em Deus. Você quer ter comunhão, uma igreja forte para tocar numa cidade realmente o poder de Deus? Então você precisa estar juntos, com autoridade, no lugar. Eu e você precisamos nos reunir para nos transformar no lugar de adoração. Quando ele reuniu as 12 pedras, o altar ficou pronto. O que acontece depois do altar? O que acontece depois da restauração? É o que todo mundo quer: avivamento, sinais, maravilhas, prodígios. Então por que não tem sinais? Por que Deus não responde a oração? Por que estamos quebrando a cara? Porque queremos adorar a Deus com o altar quebrado, com o altar sujo, contaminado, sem unidade, sem pedras vivas e sem trabalho.
Não tem que trabalhar. Os irmãos para tocar aqui já estão aqui, vieram aqui 1h, 5h30 já estavam aqui. Outros irmãos chegaram aqui mais 5 horas para deixar tudo legal para vocês estarem aqui, para as pessoas nos ouvirem aqui. Há um tempo enorme, uma preocupação com essa transmissão, com cabo, com empreendimento, com valor, com equipamentos, para chegar na sua casa. Temos que trabalhar. Quero convidar você para o trabalho de Deus. Pedra, trabalho cristão. E é isso, quando a gente está junto, a gente se torna um altar de adoração. E hoje virou comum, eu adoro Deus em casa, eu faço Deus em casa, irmãos. Esse mundo não pode ser marcado por egoísmo, nós temos que mudar isso. Temos que mudar, nós temos que pensar nas outras vidas. O governo de Deus é autoridade, respeito, restauração. Elias não tomou um número aleatório de pedra. A gente não faz de qualquer jeito, tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Por isso precisamos ouvir Deus. Não se faz nada sem ouvir Deus. Antes de começar o culto, a gente veio aqui orar, intercedeu pelas vidas, pela cidade. Antes de chegar aqui, lá em casa, eu estava orando, buscando. Os irmãos que fazem o ministro louvor, a mesma coisa. Não dá para improvisar. As coisas de Deus não podem ser feitas de qualquer forma. E tem que ser 12. E 12 significa autoridade, domínio, controle, preparo. Você conhece alguém que tem autoridade sem preparo? Não existe. Para você ter autoridade, para dar aula, para governar, para fazer qualquer coisa, você tem que ter o quê? Um preparo. E ele disse aqui no versículo 31, diz que ele reconstruiu o altar para adoração a Deus. Por que a igreja quer restauração? Por que nós queremos que os irmãos venham para a gente estar junto, para a gente ter reunião, para a gente buscar? Por quê? Para adoração a Deus. Esse é o objetivo. Nós não estamos preocupados com a sua oferta, não estamos preocupados com o número de pessoas, porque tem que estar cheio, não. Nós estamos preocupados unicamente para que Deus seja adorado. E se as pessoas têm essa preocupação conosco, elas vão e devem estar conosco. A palavra pecado é qualquer que seja ação contra Deus, né? Então a gente gosta de falar, por exemplo, o pecado destrói o altar. Então pode ser amor ao dinheiro, fama, orgulho, mentira, roubo, engano, pode ser um monte de coisa. A gente dá um monte de nome, mas todos esses nomes são efeito colateral de uma ação só: pecado. O salário do pecado é separação de Deus, destruição, isolamento. Por isso o pecado nos distancia de Deus e um dos outros. Elias prepara a lenha. Você percebe que ele levanta o altar, pega as 12 pedras, o altar ficou bonitinho, ficou reto, ficou lindo o altar, limpou. E agora, pastor? O altar tem que trazer alguma coisa ali, tem que pôr coisa no altar, tem que pôr nosso coração, tem que pôr nossa oração, tem que pôr nossa vida. Mas antes de pôr, precisa da lenha. E lenha fala da cruz. A nossa adoração sem cruz de nada vale. Se a nossa adoração não estiver olhando para o Calvário, para Cristo, sua morte, sua restauração, nada vale. Verso 33, e armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pôs ali em lenha. Lenha fala da cruz de Cristo. Nós precisamos de um novo encontro com Deus, uma nova restauração. Restaura o altar, põe a cruz, precisamos voltar para a cruz, né? Tem um canto que fala que nós vamos voltar para a cruz, é verdade. Todos os nossos problemas foram resolvidos na cruz. Se você não levar para a cruz, os problemas vão ser piores e vão ficar com você. Enfermidade, tristeza, derrota, divisões, separações, misérias, vícios, escravidão. E Cristo nos libertou de tudo. E depois que Ele restaura, bonito, as 12 pedras, põe a lenha. Alguém já colocou água na lenha para fazer tocar fogo na lenha? A gente colocar álcool, gasolina, naquela época não havia isso, mas alguém já colocou água? Pois é, Elias colocou água. Quando o Senhor é Deus, todos os indícios negativos serão positivos
para um milagre e um poder na sua vida. Deus é um Deus de milagres. Pode pôr água e vai pegar fogo. E se você sozinho colocar gasolina, não vai acender. Mas com Deus, até com água a gente pega fogo. Uau! Você precisa de Deus. Igreja, nós precisamos de Deus. Eu quero pedir que você reflita nessa mensagem, que você ouça essa mensagem, não pegue o ping-pong, mas não, fala assim: eu preciso entender essa mensagem, eu preciso restaurar. Tem áreas da minha vida que estão quebradas. Talvez você está reconstruindo com pedras demais. Você quer reconstruir com 15 pedras, com 50. Deus falou 12. Se não tiver autoridade, não vale. Autoridade é algo que a gente tem quando a gente vence. Uma pessoa que não vence não tem autoridade. A gente vê isso nos pleitos políticos, nas eleições, né? Qualquer que seja o nosso futuro prefeito, a nossa autoridade merece o nosso respeito e nossa oração. Nós precisamos falar de restauração pelo mover de Deus. E no versículo 35, a água correu em volta de todos a valeta. E água, o que fala água, pastor? Do que quer dizer água? Água fala sobre a palavra de Deus. Água fala sobre mover de Deus. Deus, como que Deus se move? Através da palavra. Deus se move através da pregação da mensagem. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A voz do Senhor como a voz de muitas águas. A voz do Senhor como um trovão. Toda vez que você vê água na Bíblia, você vai ver Deus movendo o seu povo de uma escravidão para uma libertação, de algo quebrado para algo restaurado. Toda vez que você quer ser restaurado, você precisa dar esses passos. Você precisa se reunir, estar juntos. Você precisa estar debaixo de uma autoridade, do seu Elias. E no caso da igreja, o pastor é o Elias da igreja. Você precisa estar encaixado. Não precisa ter de mais, mas também não pode ser de menos. Você precisa ter lenha. Você precisa ter recebido a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo. E você precisa ter palavra. Diz que ele molhou 1, 2, 3 vezes. Isso significa abundância. A palavra do Senhor tem que ser abundante. Se não tiver a água sobre a cruz, se não tiver a palavra de Deus sobre a cruz, sua cruz será inútil. Aquela palavra encheu de água. E agora ele pegou o pedaço do novilho, ou do sacrifício animal, que eles tinham escolhido, e colocado os pedaços ali para ser queimado. E agora o que fez? Alguém pegou fósforo? Nada. Fósforo, fogo nenhum iria acender aquela churrasqueira ali com água. E eu quero dizer que quando vem de Deus, o poder não sai de você. Se você quer que venha de Deus, deixe que venha do céu. Só abra a mão, só receba e cumpra os passos. Restaure. A restauração nunca é sozinha. Se você tem um problema conjugal, chama teu esposo. Se você tem um problema com seus pais, chama seus pais. Se você tem problema com seus irmãos, não fuja, chama os seus irmãos. Nós precisamos reunir, fazer o altar. 12, autoridade. Pessoas com autoridade para isso. Água em cima da lenha e o sacrifício. Uau! 4 cântaro de água. 3 vezes, 4 cântaro. 4 é o número do homem. 3 é o número de Deus. Pai, Filho, Espírito Santo. 4, você. Você precisa também ter a palavra de Deus. A igreja é o altar de Deus, irmãos. Hoje o altar de Deus é a igreja. E as pedras que compõem esse altar é você. Autoridade de Deus, luz do mundo. E a água de Deus é a palavra. A igreja precisa ter palavra. A igreja precisa ter palavra. Às vezes nós brincamos, mas é verdade. Eu vi uma frase assim: não procure uma igreja perto da sua casa, procure uma igreja perto da Bíblia.
A água fala da palavra de Deus, o sacrifício de Jesus. Ali estava representado pelo animal. Por 3 vezes. 3 vezes derramaram. Fala sobre Pai, Filho, o Espírito Santo. Deus, Ele se une para te abençoar. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, eles não se contradizem. Quando um abençoa, vem outro, e você será uma bênção. Concluindo, a gente vai ver a presença do Espírito Santo. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, não é qualquer hora. Nós temos compromisso com o horário com Deus. Eu não vou trocar isso por nada. Eu tenho meu compromisso com Deus. Você precisa entender, agora é a hora do sacrifício. Eles tinham horário do sacrifício. Sabia que Jesus foi na hora do sacrifício da tarde, que Ele morreu? Eles tinham horário certo, toda hora, os dias certos, horário certo. E quando chegou a hora do sacrifício, o profeta Elias chegou perto do altar, orou e disse: ó eterno Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Deus é um Deus de Abraão, fala de fé. De Isaac, fala de alegria. Jacó significa aquele que irrompe, aquele que Deus muda a identidade. Porque Jacó, Deus mudou o nome dele para Israel, príncipe do Senhor. E ele diz: prova agora, ó Deus, que é Deus de Israel, e que eu sou o teu servo, e que fiz tudo isso de acordo com a sua ordem. E responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, é Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, do céu, e consumiu o holocausto, e a lenha, e a pedra, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Então Deus, o Eterno, mandou fogo. Irmãos, não sou eu que mando fogo para a igreja. Não é a equipe de louvor que manda fogo para a igreja. Não é um missionário evangelista que manda fogo para a igreja. A gente está cansado de fogo estranho. O fogo verdadeiro de Deus, que fica, que permanece, vem dos céus. E ele vem quando a gente está restaurado. E quando esse altar de adoração tem o quê? Lenha, tem cruz. Tem mais o quê? Tem sacrifício, tem entrega, e tem palavra, água abundante de Deus. Então Deus responde, e nada será impossível para Deus. Você conhece essa história? Que através dessa revelação, Deus muda a história dessa nação. Deus destitui esse governo corrupto. Deus derruba esse caos. Deus derruba essa mulher maligna. Jezabel fala de malignidade. Deus derruba e cai por terra. E Deus reina. E Deus restaura. Debaixo de um governo onde só o Senhor é Deus. Mas o avivamento não vem simplesmente por causa de Elias. O avivamento veio e tudo isso aconteceu porque o povo disse: só o Senhor é Deus. Quando você faz uma escolha, Deus muda a sua história. Nós precisamos fazer essa escolha. Precisamos confessar e declarar: só o Senhor é Deus. É simples. Simples. Restaurar é isso, irmãos. Restaurar não é quebrar. Não é cada um para um lado. Restaurar é trazer de volta. É deixar Deus lixar, limpar. Você que estava longe, trazer para perto. Você admitir, aceitar, chorar. E com as lágrimas do arrependimento e da confissão, a gente poder ligar a massa, a argamassa, para estarmos unidos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, igreja, vamos ficar em pé. E antes de nós orarmos com a igreja aqui, abençoar a sua vida, nós temos nosso tempo de adoração. Eu quero trazer uma palavra e orar pelas pessoas que estão nos ouvindo agora. Em nome de Jesus, Pai, eu quero orar pelas pessoas que estão nos ouvindo através dessa transmissão. Tantas vidas precisam ser restauradas, tantas famílias quebradas, tantas pessoas machucadas por muitos anos. Deus, isso não é legal. Eu quero pedir que o Senhor traga em cada coração uma humildade, porque a humildade nós só podemos ter quando nós temos o Senhor, porque é o Senhor que nos ensina a ser manso e humilde de coração. Pai, ensina agora teu filho, como diz a tua palavra: aprendei de mim
que sou manso e humilde de coração. Que as pessoas que estão nos ouvindo agora possam aprender isso e restaurar seus relacionamentos, sua casa, seu convívio, com seus amigos, com seu povo. Pai, eu quero orar pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas que estão com problema de saúde e por seus familiares. Eu creio que o Senhor é Deus. Eu creio que o Senhor pode mandar do céu agora um fogo para queimar essa maldição, essa doença, esse mal, e trazer vida, alegria nesta casa, nesta família. Simplesmente se essa vida abrir o coração. O Senhor diz que está batendo na porta do nosso coração para entrar. Deus nos perdoe por termos deixado o Senhor de fora e pensado só em nós. Nós queremos, ó Deus, ter um avivamento. E eu sei que antes desse avivamento precisamos de uma restauração familiar, social e eclesiástica. Que o Senhor traga na sua igreja isso. Que possamos ser humildes para aprender, para chorar, para nos arrepender, para buscar a sua face. Nós declaramos: só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus oramos. Glória a Deus. Nós vamos ter um louvor. Eu queria que a igreja abrisse as mãos e adorasse a Deus agora nesse instante. Você que está nos ouvindo, ouça esse louvor. E antes de encerrar essa transmissão, nós vamos ter esse louvor. Depois eu volto orando com você, para a gente entregar a Deus esse culto. E que sua casa, nesse momento que a gente está orando, seus relacionamentos agora, que você monte na sua cabeça as pedras e restaure. E eu quero orar para encerrar depois, para que o Senhor derrame fogo, presença de Deus sobre você. Amém? Eu pedi que os meninos, os irmãos pudessem louvar a Deus. Igreja, abre suas mãos e fala: Deus, vem. Quantos de vocês precisam de restauração aqui, irmãos? Quantos de nós precisamos de restauração? Ninguém precisa. Seja honesto. Seja honesto. Todos nós. Tem muita coisa quebrada, tem muita coisa caída, tem muita coisa, né? Mas graças a Deus, porque você quer isso. Se você está aqui porque você quer isso, então Deus vai te dar. Mais uma vez estou aqui para me render, me entregar a Ti. Mais uma vez estou aqui, Senhor, para me render, me entregar a Ti e Te adorar, e Te adorar. Eu aqui, eu estou, sou o altar, sou a lenha, sou o incenso que queima, fumaça que sobe pra Ti. Então consuma-me, transforma-me, para que não viva eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Mais uma vez estou aqui para me render, me entregar a Ti. Mais uma vez estou aqui, Senhor, para me render, me entregar a Ti, Te adorar e Te adorar, e Te adorar.
sobre pra ti. Então consuma-me, transforma-me, para que não viva eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Sim, Jesus, eu oro agora entregando esse culto ao Senhor. E essas vidas que participaram dessa transmissão nessa casa, que, ó Pai, cada um possa abrir seu coração, abrir sua vida para ser restaurado. Deus, que ninguém possa fugir disso, ó Deus. Toda vez que não há restauração, amplia-se o governo da iniquidade. Toda vez que há restauração, há avivamento, há graça, o Deus, a bênção. Restaura esse lar, essa casa, esse relacionamento, essa aliança, essa família, essa irmandade, esse lar, esta igreja, esse grupo. Restaura, Deus, é a minha oração. E eu sei que é através da restauração virá a resposta do Senhor. Abençoe as vidas que estão nos ouvindo agora, e essa casa seja restaurada, e venha uma graça de Deus, que desça do céu teu fogo, teu calor, para abençoar, fortalecer, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Muito grato por participar do culto conosco. Tenha uma boa semana na paz do Senhor Jesus Cristo, e que Ele derrame bênção e que venha do céu sobre a sua vida, sobre o seu coração, que é um altar de Deus. Amém. Deus abençoe, uma boa semana. Quarta-feira nós estaremos aqui no tempo de oração às 20 horas. Fica com Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.